Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de história. Hoje o nosso assunto é entradas e bandeiras. Entradas foram expedições patrocinadas pela coroa portuguesa com o intuito de explorar o território e localizar matérias-primas e minérios. Já as bandeiras eram patrocinadas por particulares, né, por pessoas que tinham posse, nada relacionado à coroa portuguesa, tá? Com o intuito de capturar escravos e procurar metais preciosos, tá certo? Os objetivos das entradas da bandeira. Vamos ver agora nessa tabelinha, tá? Os objetivos das entradas eram explorar e fazer um mapeamento, né, do território brasileiro, abrir vias de transporte e pesquisar minerais. Das bandeiras, os objetivos das bandeiras eram capturar os indígenas que eram posteriormente vendidos como escravos, procurar metais preciosos, abrir vias de transporte, né, para que tenha uma maior localização, possa explorar uma maior exploração do território, né, quebrar a resistência dos indígenas que se rebelaram e dos negros que fugiam. As entradas tiveram início logo após a chegada dos portugueses. A primeira entrada, ao que tudo indica, foi a de Américo Vespúcio em 1504. Mais tarde, em 1531 e 1532, Martim Afonso de Souza organizou mais três entradas aqui no Brasil, né? Aí nessa imagem, né, nós mostramos para vocês as entradas, né, que primeiramente, os portugueses, a gente sabe, com a divisão do Tratado de Tordesilhas, os portugueses ficaram com essa área do litoral e os espanhóis ficaram com a outra parte, né? A outra parte do Brasil, mas a região leste. Então, as entradas seriam que eles iam adentro mais do interior, né? Procurando minerais e também tentando abrir vias de transporte e explorar o território brasileiro. Foi mais essa coisa assim, de entrar mesmo para explorar o território e ver as suas riquezas. O bandeiritismo, né, que foram as bandeiras. Tradicionalmente, o bandeiritismo se divide em três ciclos. Da bandeira do apresamento, do ouro de mina, né, da bandeira prospectora e do sertanismo de contrato. Nessa imagem nós representamos as lutas, né, com os indígenas que se rebelavam dos bandeirantes. Os bandeirantes com os indígenas que se rebelavam, que não queriam ser escravos. Aí vamos ver, né, o primeiro ciclo, né, do bandeiritismo, que é o ciclo do apresamento. As expedições do apresamento ocorreram devido às características da colonização da capitania, que são de São Vicente, que eram as seguintes: o abandono por parte da metrópole, pequenas propriedades, policultura, isolamento absoluto e pobreza. Os vicentinos, devido à impossibilidade de comprar escravos negros, recorriam à escravidão indígena. Nessa fase inicial, quando visava abastecer o mercado local, o apresamento limitava-se à exploração dos estoques indígenas próximos às capitanias. A situação mudou quando os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro e controlaram a costa africana, de onde vinham os escravizados. Nessa época, as regiões que não estavam sob domínio holandês necessitavam de braço para a lavoura. Daí o fato da caça aos indígenas ter chegado ao apogeu, ao seu ápice, ou seja, eles queriam aprisionar os indígenas para que eles trabalhassem para eles como escravos, já que eles não tinham, né, como ter os escravizados trazidos da África, então eles iam buscar aprisionar os indígenas para trabalhar para eles. Os ataques às missões. Os jesuítas reuniram os indígenas, nas quais procuravam ensinar a religião cristã e usar a força de trabalho dos nativos nas plantações e no artesanato. Para os paulistas, a situação era difícil, pois os estoques de indígenas na faixa litorânea estavam esgotados. Os ataques às missões jesuítas, nas quais os indígenas estavam reunidos em grandes números, foi a solução encontrada. Vamos ver agora esses ataques, né? O ataque a Guairá. Em 1629, uma expedição organizada por Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto atacou o Guairá, semeando a morte e a destruição. Milhares de indígenas foram levados como cativos para São Paulo. Diante dos diversos ataques, os jesuítas
retiraram-se para Tapé e Itatim, no Uruguai. O panorama mudou quando os jesuítas obtiveram a licença para armar os indígenas. Os bandeirantes paulistas, nas incursões que fizeram, sofreram humilhantes derrotas. Os ataques a Itatim. Em 1648, Raposo Tavares arrasou as reduções de Itatim. Seu auxiliar, André Fernandes, fez o mesmo com as missões na Serra do Maracaju. Após a vitória, Raposo Tavares realizou o seu périplo por meio do Vale Amazônico, percorrendo 10.000 quilômetros durante 3 anos. Dos 1.200 homens que partiram, apenas 58 chegaram a Gurupá, nas proximidades de Belém. A volta foi por via marítima. Raposo Tavares ficou decepcionado, pois não encontrou nem o ouro, nem a prata que tanto ele ambicionava. Ou seja, essa exploração foi para pegar nossos minérios e não encontrou nessa região. Conclusões sobre o ciclo do apresamento, Vimos os ataques, vimos o porquê ocorreu, agora vamos ver as conclusões. Ao contrário do que muitos pensam, o ciclo do bandeirante da caça ao indígena, do aprisionamento dos indígenas, não teve a intenção de povoar o interior do Brasil. Seu objetivo era aprisionar os nativos, os indígenas, agrupados nas reduções, para depois vendê-los como escravos. Tá certo? Não era o objetivo de povoação, era pegar os indígenas e torná-los seus escravos. A decadência do aprisionamento de indígenas deu-se ao estabelecimento do domínio português sobre o Nordeste e Angola, o que possibilitou a normalização do tráfico de pessoas escravizadas vindas da África. Daí o declínio da procura da mão de obra indígena. Então, foi o declínio desse ciclo do aprisionamento, do apresamento, que é a mesma coisa que aprisionamento, que eles queriam aprisionar os indígenas para torná-los seus escravos. Era a caça aos indígenas. Mas aí, como teve essa questão do estabelecimento de domínio português com a África, então isso possibilitou a normalização do tráfico de pessoas escravizadas e o declínio da escravização da mão dos indígenas. Teve também o fim desse ciclo de apresamento. O sertanismo de contrato. Denomina-se sertanismo de contrato a ação dos bandeirantes, contratados por particulares ou mesmo pelas autoridades coloniais para combater os indígenas e destruir os quilombos. Em troca de terras ou pagamentos, os bandeirantes lançavam-se com muita coragem para empreender as mais difíceis tarefas. A destruição do quilombo dos Palmares pelo paulista Domingos Jorge Velho e o aniquilamento da Confederação dos Cariris, realizada pelos sertanistas, notadamente o pernambucano Bernardo Vieira de Melo, são as duas realizações mais importantes do sertanismo de contrato. Então, no ciclo do apresamento, o objetivo era aprisionar os indígenas e torná-los seus escravos. No sertanismo de contrato, o objetivo era combater os indígenas e destruir os quilombos, tá certo? Onde os negros fugitivos se refugiavam. E teve duas pessoas importantes nessa destruição desses quilombos, que foi Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo. Na imagem trazemos para vocês os bandeirantes Domingos Jorge Velho e Bernardo Vieira de Melo. E vamos ver o outro ciclo, que é o ciclo de ouro de Minas. Na segunda metade do século XVII, o declínio do aprisionamento de indígenas, com esse declínio desse aprisionamento dos indígenas, os bandeirantes intensificaram as buscas à procura de ouro e de pedras preciosas. Vale destacar Bartolomeu Bueno Silva, que descobriu ouro na região de Goiás. Segundo a lenda, para conseguir que os indígenas lhe mostrassem onde obtinham adornos de ouro, que eles usavam, ele ateou fogo na aguardente contida em uma cabaça e ameaçou fazer o mesmo com as águas dos rios. Como os indígenas não sabiam, como isso acontecia, eles ficaram assustados. Então, como eles ficaram amedrontados, eles colocaram o nome dele de Ayanguera, que significa diabo velho. Outra pessoa, também importante nessa questão da busca por pedras preciosas, ouro, é Fernão Dias Paz. Apesar de não encontrar tão sonhadas esmeraldas, sua expedição foi importantíssima pelos caminhos que abriu aos seguintes pesquisadores.
aos pesquisadores que vieram após a sua estadia aqui. Bartolomeu Bueno Siqueira, né, descobriu ouro nas proximidades do Rio das Velhas, em Minas Gerais. Minas Gerais tem esse nome justamente porque ele era um lugar que tinha muitas minas que continha muitos minérios, ouro, etc. Antônio Dias Adorno descobriu jazidas em Ouro Preto, que também fica em Minas Gerais. Manuel Borba Gato descobriu ouro em Sabará. E Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro em Cuiabá. Então a gente viu o quê? Que os três ciclos de bandeira do apresamento, o sertanismo e do ouro de mina tiveram objetivos, né, que alguns não foram alcançados e outros foram. As monções, né? Dava-se o nome de monções às viagens que os bandeirantes paulistas faziam pelos rios, com a finalidade de abastecer, né, com suprimento às áreas de mineração. A partida ocorria na época das cheias, quando a navegação era mais fácil. Foi a partir do rio Tietê que se iniciavam as viagens em direção ao sertanismo cubano. A maioria dos bandeirantes vinham de São Paulo e até as áreas onde eles deveriam estar, né? E basicamente era nessa região onde tinha mais essas minas de ouro e de pedras preciosas, em Cuiabá, em Minas Gerais, né? Nessa imagem a gente retrata para vocês uma das monções que quando os bandeirantes chegavam para abastecer de suprimento, né, as pessoas que estavam em busca dessas pedras preciosas e dos minérios. E a formação das fronteiras, né? Como nós sabemos, o Tratado de Tordesilhas estabelecia limites entre o Brasil e as colônias espanholas. Com a União Ibérica, né, os portugueses penetraram além da linha de Tordesilhas, ou seja, esse lado que era amarelo, que era o dos portugueses, eles saíram penetrando para o verde, o que não os pertencia. Os bandeirantes jesuítas e aventureiros avançaram em áreas de direito que pertenciam à Espanha, justamente nessa questão da exploração, né, em busca dos indígenas no primeiro ciclo, né, no primeiro ciclo da bandeira, justamente em busca de caçar os indígenas, que a maioria dos indígenas estava na região norte, então nesse aprisionamento dos indígenas, né? E também em busca de outras coisas que eram tão preciosas, de ouro, de pedras preciosas e de tantas outras coisas que eles queriam explorar aqui no nosso Brasil. Então, pessoal, foi bom, foi muito importante a gente conhecer um pouco mais, né, sobre outra fato histórico da formação do nosso povo brasileiro, né, das lutas dos indígenas contra a sua escravização nessa questão do apresamento, né, e conhecer um pouco sobre as entradas e as bandeiras que foram estabelecendo maior contato e descoberta de outros territórios aqui no nosso Brasil. As entradas eram financiadas pelo governo e as bandeiras eram financiadas por particulares, em que também começamos a ver a chegada do contato dos portugueses com Angola, a vinda de africanos para cá para serem escravizados, e com isso o intuito de escravizar os indígenas entrou em declínio. E conhecer os três pontos importantes da bandeira, né, que é o ciclo do apresamento, também conhecer sobre a questão do ciclo do ouro de mina e do sertanismo, tá certo, pessoal? Que essa entrada maior pelo sertão e a exploração de outros lugares em que não eram tão explorados próximo ao litoral. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula de História.